Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus e da sua família também. Meninos, podcast de hoje super especial de número 66. Uau! Cara, olha, a Miriam tá aqui, a gente pode falar sobre números, de repente vai, tá? Se tem alguma ligação. Impacto das redes sociais na autoestima das pessoas, a gente vai falar, foi um bate-papo inicialmente com a doutora Cláudia, que eu já vou apresentá-la, e a gente vê que existe um movimento tanto a favor quanto contra as mídias sociais. Existe um mundo que a gente construiu lá dentro que às vezes tem pessoas que não conseguem entender que aquilo ali é uma Matrix. A gente só mostra a pílula azul, a pílula vermelha, as pessoas não mostram. A gente vai falar sobre isso, sobre a pílula vermelha, não é isso, doutora? Isso. E antes de começar, eu quero pedir para vocês, por favor, deem um like, por favor, se inscrevam no canal. Teve um episódio que bateu 10 mil pessoas. Por que essas 10 mil pessoas não se inscreveram no canal? Porque assim o YouTube entende que é importante, que vai passar para mais pessoas. Né? A meta é 5 mil pessoas 5 mil inscritos até o meio do ano. Depois que é na meta, a gente dobra a meta, né, Israel? Exato. Deixa a meta aberta. Vamos deixar a meta aberta que é melhor. Para a gente chegar no final do ano e pelo menos em 10 mil inscritos. Para vocês, tem um QR Code aqui no canto superior esquerdo da tela. Da Vacinar, se vocês precisam fazer vacinação. Agora, no mês de março, você teve a Nonavalente, que é uma nova vacina do HPV. Então, as suas crianças podem tomar. Você também, mulheres e homens até 45 anos, super indicado, mesmo que você já teve relações, e elas vão ajudar muito para vocês. Bem, dito isso, vamos para os nossos entrevistados de hoje. Eu vou falar primeiro ladies first, né, Israel? Claro. Por favor. A grande causadora, não posso dizer causadora, né? Quem foi que deu a ideia da gente fazer hoje? Doutora Cláudia Pulga, que é médica dermatologista. Claudinha, obrigado por ter vindo. Obrigada, E Jeff. obrigado porque você que falou sobre esse tema comigo, não foi isso? Pois é, Jeff. É um assunto que eu acho que ele é bem legal, flui muito, né, em conteúdo. Dá pra gente pegar várias áreas do conhecimento, jogar tudo aqui na panela e sair rendendo uma conversa boa. Não fica muito nichado na dermatologia ou na cirurgia plástica, nem na psicologia, né, na área de conhecimento. Eu acho que todo mundo já tem uma vivência em relação ao impacto da rede social na sua autoestima também, o que isso já te trouxe, né, em relação à tua própria autoestima e também na vivência com os pacientes, no que a gente vê no dia a dia no consultório. Depois que você conversou comigo, eu achei interessante porque quando a gente fala sobre um assunto, você começa a ouvir mais e consumir. E eu achei super interessante, mas eu achei que só médico não ia ficar legal. Daí eu conheço, né, o irmão dela, que é um grande amigo, e ele falou, cara, dá uma olhada no canal da minha irmã. E aí eu trouxe Miriam Said, que ela é mentora de relacionamento, especialista em neurociência. Muito obrigado por ter vindo também aqui, Miriam. Obrigada, Jeff. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, pessoas assim com tanto conhecimento. Estamos aqui para agregar. Vamos falar sobre autoestima, redes sociais. Todo mundo, né, está nas redes sociais. Todo mundo tem autoestima impactada com as redes sociais de alguma forma. Vamos falar sobre isso. Não, é importante dizer que o que a Globo não mostra é o seguinte, a Miriam, para estar aqui, o marido dela, conheci o marido dela hoje, e falou, olha, eu tô com 2 horas da tarde, falou, rapaz, eu tenho que correr para casa que minha mulher tem que sair para fazer um podcast. Aí teu irmão falou assim, é com ele. Aí ela falou, é mesmo? Matrix, que horas? Eu falei assim, Matrix. Aí eu falei assim, cuida, vai embora para casa, porque tem um horário e ela vai chegar lá no horário. Eu acho que isso tudo é culpa do algoritmo. Meninos, não menos importante, doutor Israel Oliveira, um grande amigo, a gente fez faculdade junto, eu fico feliz. O sucesso dos meus amigos, a Claudinha, ela passou na residência de dermato, lá na Fundação Secom, a gente operava ali junto. O Israel é cirurgião plástico, especialista em definição corporal. Foi por isso que eu trouxe você aqui, por essa definição corporal. Israel, obrigado por ter vindo, meu Jeff, amigo. Eu que agradeço, Jeff. É um prazer estar aqui, conversar. Sempre bom
podcast a gente desenvolver os assuntos, a gente já conversou pra caramba antes de começar, né? Então imagino que vai rolar agora. Então assim, definição corporal tá super dentro desse assunto aí e histórias de consultório não faltam. Olha só, Israel, eu acho que assim, a primeira pergunta é para você exatamente porque você que deu essa deixa. Quando a gente vai pensar nos Rolling Stones do I Can Get No Satisfaction, você falou uma história muito legal. Sempre a gente acha que a grama do vizinho é mais verde. Sim. Eu dou um exemplo porque assim que terminei a residência, eu trabalhando, final do ano eu olhava para o pessoal assistindo no Instagram e na realidade, na época, Facebook, o pessoal viajando Nova York, cara, e eu indo para Manacapuru porque financeiramente eu não tinha condições. Mas eu não podia reclamar porque as pessoas que tinham muitas pessoas que tinham uma condição muito pior do que a minha. Mas eu estava olhando para a grama do vizinho. Você contou uma história aí também. Você pode falar um pouquinho sobre o que você já passou? A tela brilhante do celular, ela não livra ninguém, né? Não livra se você é pobre, rico, rainha, rei. Então a gente percebe que realmente ela influencia o seu cérebro. Eu passei por uma situação, mesmo sendo cirurgião plástico, mesmo viajando bastante, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de viajar. E eu estava olhando o Instagram, né? E a gente seleciona as pessoas que a gente tem assuntos em comum, interesses em comuns. E eu vi lá o pessoal viajando para a Grécia. Eu olhei assim, eu disse, poxa vida, eu ainda não consegui viajar para a Grécia, que coisa, eu só trabalho, não sei o quê. E quando eu terminei de pensar isso, eu pensei, gente, eu cheguei de Nova York ontem. Então, assim, para ver como o nosso cérebro está condicionado a considerar realmente a grama do vizinho mais verde. Aí eu disse, não, Deus, perdão, né? Retiro o que eu disse, mas realmente sofre uma influência. Acho que o cérebro, estudos comprovam isso daí, né? A influência que você tem dessa questão, dessa influência que você fica viciado em ficar acompanhando a vida dos outros, passando tudo e não considerar o que é bom na sua vida. Então, a partir daí, deletei algumas pessoas, eu tentei fazer uma limpeza, né? Um detox, né? De redes sociais. E a gente tenta levar a nossa vida e sempre ver o que é bom. E aí, com a idade, né, a gente vai descobrindo que às vezes é bom só sentar numa mesa, ou sentar aqui para conversar, ou beber um vinho, ou beber uma cerveja. Não importa a cidade, nem o local, importa as companhias. Olha a coisa, eu estava olhando você em Nova York, achando que eu tinha que estar em Nova York, e você está voltando de Nova York achando que tem que ir para Grécia. Olha que loucura onde é que a gente chegou, né? A gente ficou viciado. Eu acho que o ser humano, ele está perdendo a capacidade de aproveitar o hoje, o agora. Porque as coisas acontecem tão rapidamente. A gente baixa uma música em segundos, a gente assiste o que a gente quer na hora que a gente quer. Então, quando a gente vai para Nova York, volta e vê o amigo na Grécia, a gente nem aproveitou Nova York, a gente quer a Grécia agora. A gente sempre está em busca da próxima coisa. É o próximo. É o desejo, uma insatisfação que a gente não consegue aproveitar o nosso dia, o nosso hoje, sempre pensando no futuro. E isso a gente vê já na sociedade. Grandes níveis de ansiedade nas pessoas, né? Por causa desse tanto de informação que a rede social vem trazendo para a gente. E você que trabalha mais com a parte de casal, você vê muito casal que está infeliz porque, na realidade, eles estão procurando uma felicidade que os outros mostram na rede social? Com certeza. Tem muita comparação. As mulheres comparam muito os seus relacionamentos com os relacionamentos das amigas. O casamento da amiga, o marido da amiga. Só que a pessoa vai para a internet contar só as suas glórias, né? Ela não conta os seus problemas ali. E a gente tende a se comparar com as pessoas sem saber da história delas. Casal de propaganda de margarina, né? Isso. Esses casais, muitas vezes, né? Vendem, né? Essa vida porque eles lucram com isso, né? E a gente fica olhando assim, puxa vida, aquele casal margarina ali, olha que legal, porra, eles têm isso. E se não for desse jeito, aí a pessoa não consegue ser feliz. Mas não existe. E aí, quando chega a segunda-feira, a gente vê que o casal margarina tá separado. Exatamente. Eu disse, por quê? Eu disse, não, porque eu não gostava do outro, era só contrato. Eu disse, gente, até agora, né? Deu a notícia que a Sabrina Sato separou do Duda Nagli. Então, assim,
todo mundo me se sentiu meio separado, porque você gosta daquele casal, você segue, né? Vê a filhinha, você já se envolve. O impacto dessas famílias próximas que a gente tem de comparar nossos relacionamentos e com essas outras famílias que têm realidades completamente diferentes das nossas também, completamente diferentes. A gente com certeza vai falar muito sobre comparação aqui nesse podcast, né? Exato. E assim, uma coisa que eu quero deixar aqui para todo mundo que está conversando aqui, que está assistindo a gente, é que a gente não pode nunca se comparar com ninguém. Porque o nosso início já não é igual o de outra pessoa. Eu nasci em Manaus, outra pessoa nasceu em São Paulo. Isso já é uma grande diferença de oportunidades, de ambiente, de network, de tudo. De tudo. E a gente vai buscando esse desenvolvimento ao longo da nossa vida. Não se comparando com outras pessoas, mas se comparando com nós mesmos de ontem. Essa é a melhor comparação. É isso que eu falo. Assim, geralmente, quando a gente faz estudo de marketing e a gente contrata novas empresas de marketing, né, para fazer filmagem, para fazer trabalhos para as redes sociais, eles pedem para relacionar quem são os meus maiores concorrentes. E eu sempre coloco eu mesmo. Exato. Eu mesmo e a minha equipe. Aí eles, não, mas você não tem alguém? Disse, não tenho, porque eu não vou considerar um colega de trabalho concorrente. Eu tenho que considerar o meu trabalho ruim de ontem, a minha concorrência. E amanhã vai ter que ser melhor para a gente conseguir ter melhor resultado e o paciente ficar satisfeito e ele volta. Olha que coisa interessante você está falando, Israel. Eu estava assistindo hoje uma entrevista com o Chris Martin, do Coldplay, e ele estava no podcast da Venus e as meninas estavam perguntando assim, que ele vem numa ascensão muito grande. Eu até brinco, porque o Coldplay, não sei se vocês lembram, mas antigamente o Coldplay era B-side, né? As músicas eram mais depressivas. Eu acho que em algum momento alguém deu Rivotril para todo mundo e aí eles começaram a ficar alegres. E aí o negócio foi para cima. E ela perguntava assim, se você tiver, agora que você está aqui em cima, se você olhar para baixo, ele falou assim, eu não consigo olhar para baixo. E eu, às vezes pode até parecer um pouquinho arrogante você, Israel, mas toda vez que as pessoas vêm de marketing, tudo vem falar assim, quem são seus concorrentes? Eu falei assim, cara, me aponta um médico que está na rádio, que tem um podcast, que tem isso. Cara, eu não tenho concorrente. Eu acho que assim, eu posso ser melhor do que ontem, hoje eu estou dando o meu melhor, e amanhã vai ser melhor do que hoje. E eu não posso ficar comparando com as outras pessoas. Uma limpeza espiritual é tentar não se comparar. É exatamente sobre isso que a gente... É uma libertação, né? É uma libertação, porque quando eu estou seguindo os meus colegas, né, os outros cirurgiões plásticos, e estou comparando, ele comprou isso, ele fez isso, ele viajou para tal lugar, ele operou a fulana. Cara, dá errado. Porque você não consegue mais se concentrar em fazer o seu trabalho bem. Exatamente. Você não consegue se concentrar em pensar em coisas, ideias novas. Claro, eu sigo pessoas no Instagram que eu tento me inspirar, mas eu evito, assim, eu tento, não vou dizer que eu consigo, tá? A gente tenta, porque isso daí é um exercício diário. Quando a gente percebe, a gente cai de novo na armadilha, mas a gente tenta não se comparar com ninguém e tentar melhorar o nosso próprio trabalho. E eu acho assim, importante a gente sempre voltar para si mesmo e perguntar, mas espera aí, o que eu quero, o que eu acredito, o que eu gosto, né? Porque na rede social é isso, você é influenciado a todo tempo pela opinião dos outros, movido pela opinião dos outros, pelas características dos outros, pelo corpo do outro, pelo rosto do outro. Mas e aí, a minha verdade, quem eu sou, quem a Cláudia Pulga quer parecer para o outro ali? Qual é a verdade dela, né? Você falando aí do detox que você fez, eu também tive que fazer isso, porque na minha área também, nesse nicho, tem um segmento que... Ok, as pessoas fazem, publicam, dá um maior destaque para uma vida de luxo, glamour. Faz parte também, né, legal, né? dessa área da cosmiatria. A gente gosta, né? Quem tá nessa área gosta. Exatamente. Mas eu estou dizendo, né, assim, isso. Mas aí eu fiquei também nessa dúvida. Será que eu vou virar um entretenimento? E a minha verdade, a minha mensagem, essência, a minha essência, o que eu sou, vai conseguir transparecer? Ou em algum momento eu vou me perder e ser mais uma igual aos outros? Então, esse direcionamento aí, né, dessa nossa bússola, a gente tem sempre que estar se voltando. Para também não se comparar com os outros o tempo todo. Miriam, o quanto é prejudicial o algoritmo? Porque vocês dois falaram as mesmas coisas. A gente acaba
indo... Eu entendo vocês porque vocês estão nessa parte estética, onde você tem uma briga muito grande. E a briga que, assim, acaba que é uma briga que todo mundo faz mais ou menos do mesmo. E aí eu vejo você fazendo coisas diferentes, eu vejo você fazendo coisas diferentes, que é autoral, que é de vocês. E aí o resto você vê que tá todo mundo, se um faz isso, vai todo mundo fazer do mesmo jeito. Mas eu entendo que acaba tendo um algoritmo onde sempre mostram as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas e vocês acabam viciando isso. O quão ruim é o algoritmo, porque o algoritmo, na realidade, inicialmente, ele tenta te mostrar o que você gosta. Então, se eu comecei a procurar sobre viagem para a Europa, ele vai começar a me mostrar canais que falam sobre viagem para a Europa. Mas isso daí também tem um efeito contrário. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Miriam? Olha, o algoritmo é aquela velha história, né? O que você foca, expande. Então, o que você está procurando ali, ele vai te mostrar incansavelmente. E se você não parar de consumir aquilo, ele vai continuar te mostrando incansavelmente. Vai ter uma hora que aquilo vai te esgotar e vai te trazer alguma repercussão emocional ali no teu cérebro, no teu dia a dia. Se for no caso de viagens, você não tiver conseguido viajar, aquilo ali vai te frustrar, óbvio. Também tem no meu nicho, relacionamentos. A pessoa ficar vendo só sobre traição, separação. Aquilo está rondando o cérebro dela. Vai deixar ela mais ansiosa e isso vai ter impacto no comportamento dela. Então, o algoritmo ele impacta diretamente na nossa vida, no final das contas. Nos nossos comportamentos, nas nossas emoções, nas nossas decisões, nas nossas compras, em tudo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive, uma dica para vocês, quando vocês abrirem o Instagram, tem aquela lupazinha de buscar. O que aparece ali é o que você mais está consumindo na internet. É até uma dica também que eu dou para as meninas. Vejam a lupinha do marido de vocês para ver o que aparece ali. Se tem muita dancinha de biquíni, alguma coisa assim, já fica de olho. Essa parte. Não, e para que a minha vai ter corrida, ciclismo, vai o ter... meu vai tá ter só esse- tênis. É só tênis? O meu marido é muita receita, meu Deus do céu. Eu sei apagar essa lupa. Tu sabe Já apagar? aprendi há muito Claro. tempo, né? Então, Você Pois apagar é. essa lupa. E essa coisa do algoritmo que você falou cria uma realidade paralela, né? Sim. A gente começa a acreditar que só existe aquilo, Sim. porque a gente está viciado dentro daquela bolha. Então, todo mundo, se você segue, por exemplo, perfis que são rostos perfeitos, corpos magros, musculosos, atléticos, você começa a ver um perfil desse, começa a te sugerir, pronto, todo mundo ao teu redor já é daquele jeito, né? E muitas vezes esses corpos não são reais, né? Exato. Hoje em dia, manipulação, a gente viu agora no carnaval, né? A mulher perfeita lá no Photoshop dela, mas quando subiu lá no carro alegórico, com a iluminação de baixo para cima... Não favoreceu. Não deu, né? Então, isso que a gente olha, mostra. uma coisa que é interessante você falar, outra vez eu atendi uma paciente que ela tinha feito várias plásticas. Então, ela colocou silicone, ela colocou bumbum, ela fez lábio, ela fez tudo. As fotos que ela tinha no Instagram, eu fui ver depois. Você olha uma coisa meio deformada quando ela veio pessoalmente. E aí, as fotos que ela tinha no Instagram, a foto, a luz, a posição era perfeita. Só que juntava tudo e quando você vê no real, você fala assim, cara, harmonioso, né? não tem harmonia, entendeu? Ela seguiu o padrão que todo mundo queria, que é ter um bumbum grande, você tá entendendo? Tem um seio grande, tem uma boca e um rosto igual ao que Misturou todo várias mundo tem. coisas e ficou um Frankenstein. Mas na foto do Instagram dela, fica perfeito. Se você for ver, na foto do Instagram fica perfeito. Quando você vê pessoalmente, você até assusta um pouquinho e fala assim, sério, cara? Gente, se Entendeu? for ver, isso é Exageros, muito né? louco, né? Porque a pessoa que posta uma foto do Instagram, vamos dizer que tem 1.000 seguidores, essa foto vai ser vista por 500, 600, sei lá, seguidores naquele dia. A gente não encontra 500, 600 conhecidos ao longo do dia. Então, quer dizer, isso é um peso grande. Tipo assim, 500 pessoas conhecidas que tu vai ver com a tua cara normal, com a tua cara da verdade. Então,
realmente acaba sendo uma outra realidade, né? Sim. A pessoa, se for ver, a gente realmente tem maior impacto, né? O grande impacto que tem isso, né? A vida na rede social hoje. O que tem? Porque expande muito. Mas Hoje a gente vive dois mundos, né? O mundo real e o mundo digital. E esses dois ambientes influenciam na nossa vida. São ambientes realmente que a gente está vivendo. Por isso que as pessoas que a gente segue têm esse poder de causar esses sentimentos tóxicos na gente ou sentimentos bons, dependendo de quem a gente está seguindo. Então, a gente tem que fazer esse detox que a gente está falando tanto aqui, para poder ter ambientes saudáveis também ali na internet. Isso que eu ia falar. Assim, muitas pessoas na internet, Instagram, Facebook, com todos esses filtros, eles estão tentando escapar da realidade, da sua realidade, que muitas vezes é uma realidade triste. Só que a gente olha assim, se você não tiver discernimento, se você não tiver capacidade de avaliação, você vai achar que aquilo ali é real, que aquela pele é perfeita, que aquele cabelo é perfeito, que aqueles olhos são perfeitos, cílios, lábios, hoje em dia tudo, né? Tudo. Com inteligência artificial agora, mais ainda. O filtro dá uma realidade que não é nem humana, muitas vezes, né? Sim. Que a gente vê uma pele com filtros sem poros, tipo... Não, isso a gente não vai conseguir, porque isso não é humano. Né? Então, tem um limite de achar o que é plausível para se conseguir dentro do corpo humano e o que não é. E eu comecei a seguir no Instagram também, para dar um equilíbrio, né? Eu comecei a seguir postada versus marcada, né? Que é um Instagram famoso, exatamente para mostrar isso. O postada versus marcada, que é postada X marcada, são as pessoas famosas, publicam no Instagram e ela vai lá e detona. Aqui tem Photoshop, essa pele aqui, é desse jeito. Aí ela mostra a realidade. E tem um outro também internacional que é muito bacana, que ele usa uma lente muito de alta definição para mostrar os poros das Kardashians. Então, ele mostra a realidade. Aí diz, opa, ali aquela pele não é daquele jeito, não é perfeita. O engraçado é que as pessoas, todos nós sabemos que essas pessoas, esses famosos, estão com filtro, estão com maquiagem, estão com Photoshop, mas as pessoas continuam olhando e se comparando, sabendo que é irreal. É uma loucura muito grande isso que está acontecendo, né? Miriam, você falou uma coisa sobre infointoxicação. É exatamente isso que a gente está falando. É aquela pessoa que está consumindo, vendo, ela quer uma coisa que ela conscientemente, ela até entende que não consegue chegar porque aquilo é real. Mas no inconsciente dela, ela corre atrás de algo que é impossível. Isso, ela corre atrás de algo que ela já sabe que é uma ilusão, mas mesmo assim... É porque, assim, as pessoas... Platão tem uma frase mais ou menos assim, que as pessoas não querem a verdade, elas querem a ilusão. A ilusão é mais fácil de abraçar, né? É a sombra na parede, no fundo da caverna. Exatamente, né? Exatamente. Então, as pessoas, elas tendem a sonhar, elas querem buscar o inalcançável. Às vezes, isso também é uma forma de... se colocar como vítima, já que aquilo é tão difícil, é por isso que ela não consegue, entendeu? E sobre a infointoxicação, é que hoje em dia a gente tem muita informação em excesso. O nosso cérebro não está preparado para receber esse tanto de informação que nós recebemos aqui nas redes sociais, na TV. Às vezes a gente está vendo um filme e vendo Instagram ao mesmo tempo, uma live ao mesmo tempo. E o que isso está acontecendo? Quando você está ali no Instagram, aparece uma foto de uma criança passando fome na África. Aquilo te traz uma sensação, aquilo te traz uma emoção negativa, uma tristeza. Você rola para baixo, aparece o gol do teu time e do coração. Já vem outra emoção. O cérebro fica perdido. O cérebro está bugando, o cérebro está se perdendo, entendeu? As pessoas, elas estão, assim, numa intoxicação realmente de informação. Elas não sabem mais, russa, né? Não sabem mais o que fazer. E voltamos de novo para esses níveis de ansiedade que tem na sociedade, a comparação e tudo isso que a gente está falando aqui. Tá sendo... Ela foi para Platão, eu venho para Cazuza, que mentiras sinceras me interessam, né? Então, às vezes as pessoas elas querem se enganar e eu acho que às vezes as pessoas elas postam coisas querendo, não só querer o que o outro tem, mas às vezes elas se enganam porque elas acreditam piamente que o rosto dela é daquele jeito, que a forma... E às vezes eu acho que ela nem se olha no espelho porque ela tem medo. Não, eu tô falando, mas é real. É real. Sim.
Né? real. A pessoa, quando eu imagino muito, às vezes tem gente que pesa na mão, na boca. E, cara, é engraçado porque a primeira vez eu tive uma ex-aluna que eu vi as fotos dela no Instagram e, poxa, ela fez colocou botox na boca, aquela coisa toda, delineou tudo bonitinho. Cara, lindo pra ver numa foto. Só que aí ela voltou pra faculdade, tinha uma reunião lá, e eu passei, tipo, meia hora, uma hora com ela. Cara, é muito estranho ver aquela boca. Que é congelada. congelada, né? cara. Né? Na funcionalidade da boca, né? Aham. Porque uma foto 3x4, uma foto estática é uma coisa. Sim. E aí, a funcionalidade, né, o funcionamento disso, como é que vai ser? Vai ser harmônico? Realmente, né, a gente, como profissional, a gente tem que levar sempre em consideração isso, né, na eleição dos procedimentos, até quando fazer, onde parar, né, falar para o paciente orientar mesmo, até porque tem paciente, você bem sabe, né, sempre quer mais, Orienta, mas sempre quer mais, sempre te puxa, e a gente, como profissional, tem que estar ali balizando, até porque aquilo, você deve ter a mesma impressão que eu. Você está tratando aquilo, é a tua obra-prima, você está assinando aquilo, é o teu quadro. É verdade. Então, você não quer levar seu nome, né, num quadro que as outras pessoas vão achar, vixe, a Cláudia, o Israel... Ficou legal. Ficou Errou legal, errou na mão, a mulher tá com a sobrancelha no meio da testa, qualquer coisa assim. Porque, né, a gente, como profissional, a gente tem uma linha, né, de pacientes que já são nossos pacientes, ou gostam de resultados mais naturais, ou enfim, já sabem a nossa pegada, e aí a gente tem que manter também dentro do quadro, aí senão pega pesado. Essa infotoxicação, trazendo para a cirurgia plástica, imagina, toda paciente chega com 10 a 20 fotos printadas do Instagram. Olha, eu gostei desse abdômen, né, Virgínia? Eu gostei desse bumbum. Não são fotos dela, Não, fotos de outras pessoas. não. Olha, eu gostei dessa. Ó, quero mais ou menos desse jeito. Junta tudo, né? Você malha? Não gosto de malhar. Tá. E a nutricionista, você tá sendo acompanhada? Já tentei, já fui. Mas aí como é que tá? Você tá seguindo a dieta e tal? Olha, aí eu... Agora eu tô numa encrenca. Então, assim, a gente tem que realmente falar. Às vezes a gente tem que jogar duro, né, na cirurgia plástica, porque, primeiro, é uma cirurgia. Né? É um procedimento que você vai se submeter e você se expõe a riscos, né? Quando você está fazendo uma cirurgia. Eu sempre falo, toda cirurgia tem risco. E a gente tem que ter esse cuidado e tem que ter muita consciência de pós-operatório. Então, você não adianta vir querendo milagre, porque você não vai conseguir. E tem muito... A cirurgia plástica é só uma etapa. O restante da batalha você vai ter que seguir, A pessoa que é sozinho. A pessoa grupo, quer né? o resultado, mas não quer o caminho das pedras, né? Não, Ela não pensa que a Virgínia malha, sei lá, desde os 12 anos. Esse abdômen da Virgínia, nossa, já deu muito pano pra manga. Não, mas a Virgínia conseguiu, ela tem 2 filhos. Eu disse, sim, ela tem 2 filhos e toda uma rede, ela acorda 5 horas E 20 da e manhã poucos pra malhar, anos, 20 né? e poucos anos, e tem toda, né? Então, tem isso, né? Eu tive uma paciente de 60 anos que disse, não, mas eu quero mostrar minha barriguda da Virgínia. Meu Deus. Aí eu disse, difícil. Vamos lá. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Deixa eu pegar teu algoritmo aqui, selecionar umas coisinhas assim Deixa eu mais. apagar teu histórico aqui de procuras no Instagram. A lente da verdade, né, cara? E as pessoas não querem ver. E eu brinco porque, eu perdi 40 quilos. E homem sempre fica aquela cartucheirazinha aqui. E não adianta, já baixei mais ainda. Alimentação saudável, corta sal, corta açúcar. E fica lá. Uma vez a gente até conversou sobre isso. E assim, não adianta. A pessoa, ela acha que ela vai ter a coisa fácil e mais difícil do que você conseguir chegar ao que as pessoas desejam é o manter. Porque eu acho que assim, a autorresponsabilidade é uma coisa que as pessoas não querem praticar, né? Elas querem... a gente estava falando sobre isso. Se você quer ter um abdômen, quer fazer uma lipo HD ficar tudo direitinho, beleza. Cara, você tá malhando? Você tá comendo bem? Porque assim, esse abdômen será destruído em 3, 2, 1. Não é isso? Não é isso, Israel? O paciente acha que
fazendo uma cirurgia plástica vai estar tudo resolvido. E muitos idealizam isso. Não, eu vim aqui para o senhor resolver a minha vida. Opa! Vão precisar de uma mega equipe. vezes. Até porque você não está comprando um produto, né? É. Uma coisa é chegar ali numa loja, comprar um produto com aquelas especificações. Se não atender as minhas necessidades, devolve. Mas não, a gente está falando de corpos humanos, respostas fisiológicas, Diferentes de pessoa pra exatamente, pessoa. genéticas diferentes que também, para todos os procedimentos também influenciam. Então, assim, realmente precisa alinhar muito bem com o paciente, as expectativas, porque senão a gente entra num poço sem fundo. Isso. E muitas vezes a pessoa com certeza chega no consultório de vocês, atrás dessa beleza, que ela traz os prints e tudo mais, ela fica bonita, mas não era aquilo que estava faltando para preencher ela, para trazer uma alegria, para ela se sentir melhor, né? Porque a beleza não é o suficiente, né? E às vezes você está achando que isso vai ser a felicidade dela e não é. Fixando a autoestima nisso. Quando faz o procedimento, né? Um procedimento como um preenchimento, um bioestimulador de colágeno, a gente já vai conversando com a paciente também, às vezes já vai sacando que o problema dela não é ali, já vai fazendo também as outras orientações. Você faz isso na consulta, essa triagem, a gente tem que sacar o perfil mesmo de cada um. E ao longo do tempo, no acompanhamento, a gente vai entendendo a necessidade de cada um, quais são os problemas. A gente sabe que o problema não é ali só, né? São relacionamento, muitas vezes, né? No trabalho. Então, assim, a gente tenta dar as orientações também. Eu gosto muito de dar essas orientações. Olha, o que você acha? Não está na hora da gente ver um psicólogo, conversar, uma terapia? Eu acho que isso está te abalando nesse ponto. Eu acho que é importante a gente, como médico, fazer também essa orientação, essa triagem. Para né? você ter ideia dessa necessidade, hoje, para passar em consulta comigo, passa antes com o psicólogo. 100% dos meus pacientes são atendidos, isso já está incluso no nosso protocolo. O psicólogo, o Dr. Pedro, ele atende lá dentro, né, do meu consultório. Hoje foram atendidos 5 pacientes que eu vou atender na sexta-feira. Então, a gente atende toda sexta-feira, pacientes de primeira vez. O paciente diz assim, não, mas eu não quero passar com psicólogo. Eu disse, então não passa comigo também. Porque eu já sei que tem problema. Não quer passar, a pessoa se recusa a passar com psicólogo. Já não vai bem. Qual é o nível desse problema, Sim, né? A pessoa se recusar a enxergar, ela sabe que tem, mas não quer resolver. Se enxergar e não quer que enxerguem alguma coisa. Verdade. Que vai aparecer Colocar no na pós-operatório, lupa, né? quando ela estiver sentindo dor ou quando tiver alguma coisa. E, doutor, você vai ter que Super resolver. necessário essa passagem. Muito boa abordagem mesmo. Meninos, vamos falar agora, chamar um pouquinho os patrocinadores. Então, vamos lá. Vacinar está cuidando de Manaus, cuidando da sua família também, onde a gente vai ter vacina desde a sua infância até a terceira idade. Então, você que está com problema, precisando botar a carteira vacinal do seu filho, bate no QR Code, conversa com o pessoal da Vacinar e vê o que precisa. Você que tem um paciente idoso, você tem um familiar seu que precisa fazer, vai ter vacina de herpes, também fazer. Você mulher e homem também, que a gente fala muito de mulher sobre HPV, mas mulheres e homens que estão na idade sexual, começou ou não começou ainda a atividade sexual, mas eu já passei daquela idade que falam que ali na infância ainda tem ganho. Sim, os estudos eles comprovam que você tem ganho porque existem várias cepas de HPV e tem as cepas que vão levar ao câncer e essas daí, se você tomar a vacina, agora tem a nonavalente, ela vai poder fazer essa cobertura e evitar que você tenha um câncer. Então, se você ama seus filhos, se você ama seus pais e se você se ama, vacine-se. Meninos, a gente já falou sobre tudo que é ruim, o que intoxica. Vamos lá, Miriam, como é que eu faço hoje? A Claudinha e Israel, a gente falou assim, cara, vamos lá, não aguento mais, eu quero fazer um detox digital. O que você acha que a gente começa fazendo? Pega o celular, joga fora ou tem outras coisas? Se bem que... Se for um iPhone 14, pode jogar ela no meu lixo. Pois mas é que nem aquele meme joga fora. Não, tô brincando, peraí, pega de volta. Vamos lá, como é que a gente faz um detox? A primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer um tempo para usar, né? Porque a gente ficar usando desregradamente toda hora... Eu, muitas vezes, já me peguei assim, parou o sinal vermelho, puxei para ver o Instagram. Qual é a lógica disso? E olha que eu me observo muito. Imagina uma pessoa que nem liga para isso. Então, a gente tem que estabelecer limites. Primeiro de tudo é isso. Nós somos adultos e adulto faz o que tem que ser feito, não o que quer. Então, a gente estabelece ali um período de tempo. Quanto tempo você vai usar por dia?
E também vamos deixar de seguir aquelas coisas que a gente sabe que toca a gente ali negativamente, né? E também, quando a gente passa a fazer esse detox, a gente já fez a estipulação de horário, já deixamos de seguir pessoas, mas sempre fica aquela pessoa ali que é uma referência, que é uma coisa que a gente quer alcançar, que é uma inspiração. Às vezes isso também começa a se tornar doentio e a gente não enxerga. E é isso, a gente tem que ir se podando, filtrando. E a internet, ela não é de todo ruim, né? Como a gente já falou aqui, tantas coisas. Ela serve muito para trazer, sim, informações boas, como a gente está trazendo aqui. Imagina, antigamente a gente tinha que ir numa biblioteca, alugar um livro para pegar ali uma página, tirar um parágrafo para entender alguma coisa. Hoje não, você coloca na internet e vê tudo. Então a internet é muito boa, mas você tem que saber como usar. Ô Israel, você falou sobre um detox, uma tentativa de detox digital. O que você foi? Você começou a pegar quem para o seu algoritmo começar a mudar? Sim, eu primeiro apaguei umas pessoas, as pessoas mais saradas. Tava te fazendo mal. Tava me fazendo mal. Deu uma follow nelas. Parei. Sabe aquelas, todos os modelos, todo mundo bonito, todo mundo em Ibiza. E eu sempre tive uma coisa assim, senão quando eu tiver com um corpo legal, eu vou para Ibiza. Até hoje não fui. Eu deveria ter ido com 28. Vou agora 41. Chegar nos 48 tá difícil, olha. Tá ralado, mas eu vou continuar tentando. Mas parei, procuro algumas outras coisas, né? Eu sigo algumas redes sociais que são interessantes. Sigo redes sociais que falam sobre religiosidade, que falam sobre reciclagem, que tem ideias boas. Eu sigo muita arquitetura, né? Então, eu gosto, são assuntos que me interessam e que aí afastam um pouquinho desse meu ambiente só de beleza, de corpo e tal, e aí ajuda. Mas acho que uma coisa muito importante também é a religião, né? Você se religar a Deus e você ter sempre essa consciência. Hoje os jovens, né, nasceram depois da década de 80, eles têm muito pouca religiosidade, muito pouca criação com religião, de ligação com Deus, uma questão espiritual muito baixa. Isso daí é muito ruim, porque quem foi criado dessa forma sabe com que se pegar. Quando o negócio aperta... Fé, né? A gente sabe com quem a gente, né? Com quem a gente pode contar. Senhor, sou eu aqui de novo. Né? Então tem muito aquilo de... E todas as vezes que eu tive muita dificuldade, né? Eu disse, Senhor, desculpa, faz tempo que eu não venho aqui falar. É isso que eu ia falar. Deus deve falar assim, oi sumido. Mas o Senhor é misericordioso, então vamos lá, só mais essa vez. Mais uma vez, é verdade. Mas, Israel, eu dentro da universidade, da UEA, eu sempre pego os meus alunos. E aí a gente dividia no primeiro dia para a pessoa se conhecer. Olha, do lado direito quem é católico, do lado esquerdo quem é evangélico, e aqui no meio quem é ateu. Lá no fundo, quem for de outra religião. Nos 12 anos que eu tô lá, a fila do ateu tem crescido. Muito. Muito. Isso para mim, como médico, a gente já começa a se assustar, porque é exatamente isso. Quando eu tenho um paciente que é um paciente que está com câncer, que ele está precisando ali de um apoio, o que é normal de nós latinos? Olha, se Deus quiser vai dar tudo certo, você está entendendo? Então, a gente clama a Deus a todo momento. Sim. Eu peço antes das cirurgias, um dia antes da cirurgia, eu falo para os pacientes, olha, junta a família, sabe? Faz uma oração todo mundo junto. Pô, se você tem família longe, marca um horário, um dia e o horário, para todo mundo fazer uma oração. Vamos ter essa corrente. Porque a gente já entendeu que quem cura não é a gente, cara. Eu só acredito em ateu que quando está pendurado num penhasco quase para cair e morrer, não pede ajuda a Deus. Fora só isso. assim, porque senão são aqueles que querem mostrar algum sinal de revolta, querem mostrar que são modernos, querem mostrar que são acima, que são bem informados. No geral, quando o negócio aperta, meu Deus, me ajude. Né? Então, eu vou considerar um ateu real, realmente aquele que está pendurado no penhasco só com um dedinho segurando e está para morrer, está com um monte de jacaré lá embaixo no rio para pegar ele, e ele não vai pedir ajuda a Deus. No geral, eu considero... E a gente, né, que tem essa educação médica, que sempre foi muito científica, quer dizer, na nossa educação a gente tinha que manter uma determinada frieza para lidar com os pacientes.
né? A gente foi ensinado dessa forma na faculdade, a gente não se Ceticismo, envolvia tanto, porque... Não, você não queria absorver, porque Você existe isso. Exato, porque a gente, assim como o paciente que vem clamando, né, com coisas positivas para o nosso lado, o negativo também suga as nossas energias. A gente sente depois de um dia, né, atendendo pessoas com problemas. A gente lida com muito problema social também, principalmente no SUS, problemas sociais, do vida da pessoa. E aquilo vai sugando a nossa energia, né? Se a gente não tiver um preparo espiritual para lidar com isso, realmente nosso trabalho fica prejudicado. Um ponto importante, isso já teve pesquisa, inclusive, científica, sobre as frases escritas em banheiros de hospitais, pronto-socorros, escolas, e as frases escritas em um hospital oncológico. A diferença que né? Então, existem aqueles banheiros comuns de rodoviária, escrito um monte de pornografia, pornofonia e tudo mais, e o que se escreve numa porta de banheiro de um hospital do câncer. E eu vi isso na prática. Uma vez eu estava lá no SECOM, estava no internato, no estágio, e eu entrei no banheiro, eu olhei a porta, eram orações, eram clamando pela saúde de alguém, era pedindo a Deus que ajudasse. Então, eu percebi naquela hora que ali as pessoas, né, estavam realmente... Aí a gente percebe na hora, quando aperta, a gente sabe para quem a gente vai clamar. Eu tenho um quadrinho aqui, até tenho uma foto dele, vou falar para vocês. Uma vez numa viagem, eu vi esse quadro, achei muito bom, comprei, deve ter, sei lá, mais de 10 anos. Olha essa frase. Eu acredito no sol mesmo quando ele não está brilhando. Eu acredito no amor mesmo quando eu estou sozinho. E eu acredito em Deus mesmo quando ele está em silêncio. Essa frase foi encontrada em muros de campo nazista. Concentração. Campo de concentração nazista. Então, o que é acreditar em Deus? É você ter uma esperança. A vida precisa de esperança, a vida precisa de positividade. A gente sabe, a ciência sabe que uma pessoa encarar um câncer com uma mente negativa vai ser muito destrutiva para ela. Então, ela precisa de positividade. E a fé, a esperança, a religiosidade, a espiritualidade passa por isso, né? Não, para mim, eu trabalho com oncologia diariamente e é notável de que o sucesso de quem tem uma espiritualidade, independente de religião, e quem não tem. Então, assim, você sabe que você fica mais feliz quando a pessoa vem, porque o pensamento é isso. Eu digo para os meus pacientes que toda vez que a gente vai fazer uma cirurgia de um paciente que tem câncer, a gente acorda para ganhar. Mas uma coisa é você acordar sozinho, outra coisa é você ter um time junto com você. Exato. Então, se o paciente está na mesma vibração que você, cara, isso é fantástico. É a certeza de que tudo vai dar certo. Né? E senão a gente vai deturpar as coisas por aí. Meninos, uma das coisas também que eu acho que é um fator que a gente tinha que conversar muito, e eu começo pelo Israel, é o seguinte: o insucesso. Porque assim, o Instagram é a coisa do sucesso. As pessoas só botam lá a foto da cirurgia que deu sucesso, do paciente que tem sucesso, que isso tem sucesso, do relacionamento que tem sucesso. E o insucesso, cara, por que as pessoas não colocam? Porque é chato, né? Eu acho que o insucesso está no Twitter, é outra rede social. As redes sociais são características. Acho que o Instagram, ele começou com essa vibe de postar fotos bonitas, de você querer ser fotógrafo. Quando o Instagram começou, eu olhei assim, disse, cara, eu vou gostar dessa rede social, mais do que o Orkut. Né? Porque o Orkut era meio, né, caçar, pegação e tal, não sei o quê. Mas eu olhei assim e disse, pô, isso vai ser legal. Porque as pessoas vão mostrar as fotos e tal, vai mostrar lugares. Mais estético, né? E aí mudou, mas eu continuo gostando. Tudo bem. Mas a pergunta que não quer calar, você postava foto de comida? Do seu prato de comida? Posto, sempre. Continua postando. Posto sempre. Nossa, sempre fotografo. Acho que a gente tem que postar o que a gente gosta. Porque eu considero o Instagram hoje em dia o álbum da linha da minha vida. Então, por exemplo, eu quero lembrar, aquela viagem, puxa, a gente fez aquela viagem para... Eu vou lá, eu não lembro quando foi o ano, mas eu vou lá procurar. Então, isso para mim, aqui é o meu diário. Legal. Né? Legal. Então, eu sei quando eu mudei o meu consultório, eu sei quando eu decidi reformar novamente, eu sei quando foi a festa de inauguração. Então, tem tudo o registrado meu Instagram ali, né? é o meu diário. E aí eu considero isso. Né? Sim. Claro que tem a parte do trabalho e tudo mais, a gente trabalha redes sociais, tem que trabalhar,
é meio chato, né? Eu não tenho muita paciência, mas aí as pessoas até falam. Outro dia chegou uma paciente, doutor, eu olhei assim, mas eu fui olhar suas redes sociais, não queria ir muito com o senhor não, porque o senhor é meio blogueirinho. Aí eu disse, olha só. eu disse, nossa, Cara, se você soubesse o quanto eu odeio ter que ficar gravando aqui, filmando e tal. Mas eu gosto de postar coisas legais, coisas interessantes. Óbvio, né? Quem não gosta de coisa bonita, de viagens legais, de comida boa, né? Comida bonita. Mas o insucesso, ele aparece, né? A vida é feita de altos e baixos, porque se fosse só uma linha reta, o eletrocardiograma estava lá em sintonia, estaria morto. Então, realmente tem altos e baixos. Eu acho que na minha profissão, uma questão muito importante, que eu até estava conversando ontem com o meu personal, é que nem sempre dá certo, nem sempre... hoje eu tirei um pontinho inflamado de uma paciente que fez a cirurgia, disse, doutor, tá vermelhinho aqui e tal, vem aqui comigo, né? Mas a questão é o suporte que eu vou dar para esse paciente. Como eu vou conversar com esse paciente? Os organismos, eles respondem de forma diferente, né? E aí a gente, eu como médico, tenho a obrigação de dar suporte, né? Então, dou suporte por longa data para os meus pacientes e, assim, acontecem coisas, a cicatriz não fica tão bonita, não fica tão legal, tem aqui, calma, vamos esperar um período de cicatrização, vamos esperar e evoluir. Se a gente puder, a gente retoca, faz aqui. A gente tem que considerar isso também, que pode, cirurgia plástica pode dar errado alguma coisa. Eu lembro porque outra. assim, a gente sempre conversa com o paciente no pré-operatório. Eu lembro uma vez eu falei ao paciente, olha, você é hipertensa, a gente vai fazer a cirurgia, está tudo controlado, mas se acontecer alguma coisa, às vezes se você tiver náusea, chegar a vomitar, aumenta a pressão, pode... E aconteceu um sangramento. E aí me ligaram, eu fui lá para o hospital, ela falou assim, doutor, ainda bem que o senhor falou, né, que poderia acontecer. Mas então assim, a máxima da cirurgia é só se ferra quem opera. Se você não operar, que ele falou, eu sou educado. Um gentleman. A mamãe mandou ser educado no podcast. A mamãe falou que eu tinha que me educar. Então assim, a mamãe sempre tá certa, né? Então assim, a gente vê que acontecem, cara, e não vão. E quando a gente opera, vai acontecer de um pontinho, vai acontecer um sangramento, pode acontecer uma infecção. E cada corpo é um corpo. Tem gente, vamos dizer, a gente sabe que o paciente que está obeso, que tem aquela gordura a mais, ele tem uma chance mais de infeccionar, né? Se ele não come bem, mesmo ele que seja no magrinho, maior chance de ele ter alterações. Então, a gente tem que tratar diferentes e vai ter o insucesso. E o que as pessoas não conseguem ver é que o insucesso, ninguém vai postar o insucesso. Ninguém vai botar lá, olha, pessoal, hoje, vamos lá, essa daqui chegou com infecção, essa daqui chegou... Não vai falar. Então, por isso que as pessoas, elas olham aquilo dali, admiram, porque o belo, ele está ali, está sendo mostrado. Mas, cara, não é só isso. A verdade não é só isso. E a mesma correção que a gente faz na cirurgia, a gente faz nas relações, né? Eu tô casado há 12 anos, né? Vou fazer 12 anos. Foi só coisa boa? Não. Altos e baixos também, né? Então, a gente vai corrigindo aqui, corrigindo ali e tal, né? Mas quando a gente pensa assim, tipo, muito mais coisa bacana e tal, né? E a gente, né, sempre... Dermatologia. Tem que ter hialuronidase. Tem que ter todo consultório de dermatologista. Você chega e você te pergunta, tem hialuronidase? Tem. E essa tecla, né, que a gente bate muito também dos pacientes fazerem os procedimentos com quem consiga manejar a complicação, manejar um insucesso para que no final vire um sucesso, né? Que isso é super importante, que às vezes você vai num profissional com uma expectativa, nem sempre vai atingir, mas aquele profissional vai pegar na tua mão e dizer assim, olha, eu vou resolver isso aqui, aí você vai ficar assim, vou ter que fazer isso, aquilo outro, e aí é chegar no final num ponto de sucesso, né? Converter esse insucesso, esse problema, essa complicação, essa falha, numa coisa satisfatória também para esse paciente, né? Eu entendo que para vocês como médicos, essa coisa do insucesso, alguma coisa que deu errado, né, no consultório ali, é bem complicadinho de estar mostrando nas redes sociais. Sim. Mas no meu trabalho, no meu nicho, eu uso muito o meu insucesso como cases. Quando eu supero eles, né? Eu trago o que aconteceu e trago a solução para as pessoas que estão passando por aquele mesmo problema.
Uma coisa que é muito... que bomba muito no meu Instagram, quando eu coloco, é algum problema sobre maternidade. Gente, isso bomba de uma forma... E eu não faço de forma intencional. Eu faço de forma que eu sei que aquilo é uma informação para as pessoas. Porque o nosso Instagram, a gente que usa com esse propósito, né? Ele é uma rede de informação para as pessoas. Tirar a pessoa ali do ponto que ela está e levar ela para um ponto com mais ferramentas para ela poder agir ali na vida dela. Então... Não sei como vocês poderiam usar esse insucesso na rede social de vocês, mas vocês poderiam fazer, de alguma maneira, trazer uma outra ótica sobre isso. Entende? Porque muitas vezes, por exemplo, a minha mãe ela já fez algumas cirurgias plásticas, mas antes dela fazer, ela tinha muito medo mesmo. Ela não sabia o que ia acontecer se tal coisa desse errado. Então, esse tipo de informação é legal vocês trazerem também para a rede de vocês. Sim. Em formato, quando a gente traz em formato de apresentar para as pessoas, vamos dizer, eu opero tireoide. Cirurgia de tireoide, quando você vai tirar toda a tireoide, você pode ter uma diminuição do cálcio. E você pode ter rouquidão. São as duas mais difíceis. Tem pessoas que não falam sobre isso. No meu Instagram vai ter. E eu vou dizer, quanto mais tempo passa... Isso, dica para vocês dois, vocês já devem ter visto isso. Você sabe o que mais engaja no Instagram quando você fala assim, não faça cirurgia tal quando? Por quê? Porque às vezes a pessoa ela tá tão, cara, eu vou fazer, e você chega lá e fala assim, não faça se você tem isso, não faça se você seja... E aí a pessoa fala assim, cara, olha que legal a pessoa olhar para mim e dizer para mim, olha, não faça porque isso aqui vai dar ruim. Você se torna um cirurgião quando você aprende a dizer não. Quando você sabe dizer quando não operar, realmente você está formado como Tinha uma máxima, acho que foi do neurocirurgião falando sobre isso, que você demora 6 meses para aprender a indicar uma cirurgia, 6 anos para operar bem e 60 anos para você descobrir quando não deve operar. Nossa, eu tenho uma história, né, desse sentido em relação ao meu filho. Ele teria que ser operado logo no início, né, ao nascimento. Um cirurgião de 70 e poucos anos, muito competente, lá em São Paulo. E aí ele sentou comigo, estava começando o coronavírus, né? Na epidemia do coronavírus, aí ele sentou comigo, olha, teu filho está ótimo, não sei o quê, tem todas as condições para operar, com 1 semana de vida. Mas eu não vou operar. O dinheiro já estava na conta dele, praticamente, né? Aí eu não vou operar. Aí eu parei assim, doutor... É o seu feeling que está dizendo que o senhor não deve operar, porque o senhor me deu todas as características que ele poderia operar, mas não vai operar. Seu feeling, estão falando no seu ouvido para não operar? Ele, é exatamente isso. Então, vou pegar meu filhinho, vou sair, ele alta para Manaus, tchau, e volte quando acabar a pandemia. Estamos até hoje aqui. E, então, assim, é isso, né? O médico, né, com o tempo, com a experiência, a gente vai tendo essa perspicácia, um amadurecimento, as experiências diversas da vida, o como eu era como médica antes de ser mãe e o que eu sou como médica hoje, depois de ser mãe, é totalmente diferente, é uma experiência totalmente humanizadora, que a gente... Na faculdade de medicina, né, aprende a ser muito técnico, muito frio, muito distante, para não se envolver emocionalmente tanto, porque senão a gente é sugado para dentro daquela perspectiva dos pacientes, de cada paciente que passa com a gente. Mas quando você vira paciente, você vira, né, mãe, você tem ali, né, outro lado, e aí te dá outra perspectiva que te leva a alcançar, eu acho que um patamar profissional até diferenciado nesse sentido. E o paciente se sente, né? O paciente, ele liga, conecta muito mais com você, né? Ô Miriam, e quando a gente já falou aqui sobre sucessos e insucessos, mas o que eu consigo observar na rede social e a gente começa a consumir é que o que mais dá engajamento é a verdade. A verdade engaja realmente? Engaja. Você tem que saber como fazer, né? Porque às vezes as pessoas elas não estão preparadas para a verdade. Mas eu acredito assim, a gente que trabalha com internet, a gente recebe várias fórmulas de conteúdo, né? Que tipo de conteúdo, que tipo de frase, tem copy, tem ângulo, tem milhares de coisas, fórmulas para você seguir que seu conteúdo vai dar certo. E muitas vezes isso acontece. Só que aquilo não é a tua essência. Aquilo não é você. E aquilo vai trazer um público que não era o público que você queria. Então, no final das contas, o trabalho não vai dar certo para você. O que eu
Tenho trazido para as minhas redes sociais, é a verdade, meu dia a dia. Eu não deixo de postar foto de comida, porque alguém que fala sobre Instagram falou que isso já está batido. Eu não deixo de fazer isso. Eu sempre trago ali o meu dia a dia realmente. E antes eu não estava fazendo isso. Agora está engajando muito mais as minhas redes, porque eu estou mostrando realmente quem eu sou ali. Também tem o outro lado. Tem alguns assuntos que eu já fui cancelada, algumas coisas assim, realmente que, tipo assim, saiu da minha bolha. Era onde ia chegar e vou perguntar pra todo mundo. Saiu da minha bolha. Quando você errou e você viu que perdeu a mão? Ah, não, esse daí eu acho que eu não perdi a mão. Não, eu tô dizendo assim, o errou não é você se sentir que errou, mas que as pessoas olharam assim e te cancelaram. As pessoas que estão erradas, né? Os canceladores é que estão errados, não somos nós. Não, é porque assim... maravilhosa. Eles que se corrijam. Nos dois casos, depois eu mando para vocês esses 2 posts que aconteceram comigo. Eu tô ali trazendo minhas verdades. Minhas verdades, coisas que eu acredito sobre relacionamento, sobre a mulher, sobre a feminilidade. E aquele assunto saiu da minha bolha e foi para uma bolha de outros... Dos haters, pessoas que têm opinião oposta. E aí o cancelamento veio, né? Foram vários comentários ali me criticando e tudo, e aquilo não me abalou. Eu achei, quando eu vi a repercussão... Um monte de like, um monte de compartilhamento e um monte de comentário. Cara, isso daqui viralizou e não viralizou bem. Porque quando é muito rápido, sempre tem um cancelamentozinho. Eu já aprendi. Fofoca, né? Sempre é rápido. Aí eu acho que vou me preparar aqui emocionalmente para abrir esses comentários. Quando eu abri, e eu fui lendo, fui vendo a foto das pessoas, e tudo que eles falavam ali só endossava o que eu estava falando na minha mensagem. Entendeu? Pessoas totalmente traumatizadas, pessoas com vícios emocionais, que não têm relacionamentos saudáveis. Então, eles estavam endossando tudo que eu estava falando. A raiva da verdade, né? Pô, não deu certo pra mim, que droga. Não deu certo pra ninguém. Olha, eu tenho uma história de cancelamento que foi o seguinte. Eu fiz um podcast com o Dean, que chama Dean Talks, e a gente estava falando sobre a realidade médica. Quando você tira do contexto, aí tudo vai do que a gente falou sobre o contexto. Olha só, qual era o corte que foi para o YouTube, TikTok, eu acho que bateu 500 mil visualizações, 700 mil. Eu falando o seguinte... Camisa, então, não, simplesmente eu falando assim, médico não ganha muito, médico trabalha muito, concordam comigo? Sim. Não é que de segunda a sexta a gente ganha um salário absurdo. Para você poder viajar para Nova York. Eu tenho a possibilidade, o médico tem possibilidade de trabalhar 24 horas por dia. É por isso que a gente consegue fazer um dinheiro, né? Se a gente for ver, né, na hora, por exemplo, de trabalho do médico que é concursado, realmente não é um salário expressivo. A gente não. Então, acabou ao longo do tempo o médico tendo 3, 4, 5 vínculos para ter se organizar dentro de um padrão de vida que, na verdade, não é dele. Claudinha, né? se você for olhar um plantão médico, vamos dizer, que dê R$ 1.200, tá? Então é R$100 por hora. Então a hora trabalhada do médico é R$100. Um mecânico, às vezes, de uma Audi, de uma Mercedes, hora trabalhada, ele vai ganhar... Da Ford mesmo. Isso eu já comparei quando eu trabalhava como cirurgião em pronto-socorro. A hora trabalhada do mecânico era mais do que eu recebia da hora trabalhada no pronto-socorro. E quantas vidas você atende em uma hora trabalhada? Quer dizer, a vida humana, né? Não, e aí, o que a gente vai entender? Qual é a diferença do médico? O médico ele pode fazer 12 horas de trabalho de dia, pode fazer mais 12 à noite. O mecânico não faz. Então, não é que a gente vai ganhar muito, porque a hora trabalhada continua. O volume é que vai fazer. Então, foi um corte que eu fiz, e eu lembro que o Dean, exatamente, você descreveu tudo. Em 1 hora, ele me ligou, falou, Jefferson, bombou, o negócio tá... Só que o seguinte, tem hater pra dar com pau. Médico, pô, o cara ganha bem... E aí ele falou assim, ele falou, tá reclamando da vida dele. Aí eu briguei com o Dean, eu falei assim, ele falou assim, aí, tira ou não tira? Eu falei assim, deixa tacar fogo no parquinho e vamos ver no que vai dar. E aí começou os amigos médicos, os meus ex-alunos médicos entrando lá e dizendo, não, a gente trabalha muito, muito sim. A hora trabalhada da gente é baixa, a gente tem que ter 3, 4 contratos, a gente sai dando plantão, não sei o quê. E aí começou um embate, e eu vou te ser sincero,
pensando no equilíbrio espiritual, eu parei de ler. Uhum. Eu entro de vez em quando e vejo lá, a última vez tinha mais de 700 mil visualizações. Eu falei, deixa lá, porque assim, a minha verdade, ela foi falada ali, mas eu entendo que tem pessoas que ganham menos do que o médico e que se sentiram, não foi a minha intenção, mas eles se sentiram, pô, mas o que você está reclamando? Dentro da nossa realidade do brasileiro, a gente sabe que a gente está, né, dentro de um nicho, né, de salário que não é a maioria da população com o valor de plantão, mesmo tendo essa carga de volume, mesma hora, né, sendo... E o médico é dublê de rico, né, Israel? Sai da faculdade e compra um Audi, um apartamento... É um trans rico. É um pobre no Audi e no corpo e na roupa de rico. Médico... Aí você entra lá nos hospitais, você vai ver um desfile de carro. Cara, o cara tá devendo até as cuecas dele. Contabiliza quantos plantões para pagar esse Audi. A primeira coisa que a gente faz quando a gente se forma, quando a gente sai, a gente compra um carro e se endivida em 60 parcelas. Cara, mas isso é coisa de brasileiro, eu acho. Não é só o médico. Depois a gente aprende. Se eu pudesse voltar e olhando assim, eu disse, putz... E o pior é que eles empoderam a gente. Tu lembra, na nossa época, as meninas são mais novas, mas a gente, não sei se você lembra que a gente deram um cartão pra gente que era Just for Doctors. Lembra? Era do Bradesco. Cara, eu era liso, não tinha dinheiro. E eu já tinha no banco, já abri uma conta com Just for Doctors. A expectativa dos plantões estava lá em cima. Cartão do jaleco. Esse aí. Just for Doctors. No money, but Just for Doctors. Mas possibilidade de parcelamento à vista, né? Não, com certeza. Parcelava. Porque o problema do brasileiro não é o valor, é em quantas vezes a gente pode parcelar. Pagar, então a gente vai nessa. Meninos, olha só, infelizmente acabamos. Eu falei pra vocês. Faltou tanta coisa, né? Tanta. A gente faz o parte 2. Olha só, para finalizar, eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, de comidas, de bocas, de hialuronidase, de todos isso aí. Miriam, comece suas redes sociais para as pessoas que querem te encontrar. Eu tô lá no Instagram, @miriasaid, MIRIA Said. Said, S-A-I-D. É bom isso. Falar porque é importante isso. Israel, por favor, sua rede social. Bom, tenho 2 redes sociais, o dr.israeloliveira e a OC Clinic também. OC Clinic, você pode encontrar nos 2 lugares aí. Claudinha, por favor, totalmente excelente, Claudinha, vamos lá. Legal. Então, o meu é @DRA de doutora, Cláudia Pulga, sem L, por favor. Cláudia P-U-G-A. Pulga. Excelente. Meninos, eu queria agradecer a participação de vocês. Queria dizer aqui para vocês que vocês são referência no que vocês fazem. Eu adorei o Instagram de vocês. O Israel, a gente já é amigo há mais tempo, então já consumia já há mais tempo. Mas eu sempre achei, Israel, o seu requinte, o seu bom gosto. E eu acho que assim, quando a gente vê amigo acertando na mão, cara, é interessante, porque você não é mais do mesmo do que a gente vê nos outros cirurgiões plásticos. Então, assim, isso chama atenção. Essa saída da bolha que você não tá lá. Essa mocinha, ela começou a fazer, quando eu vi os vídeos dela fora, fazendo externo, eu falei, cara, é isso, ninguém aguenta mais, dermato dentro, agulha, cara, não. Então ela veio trazer toda essa leveza que é a dermatologia. A dermatologia é leve, né? Então tem que ser desse jeito. E Miriam, cara, eu acho, assim, ela nasceu pra isso, porque, cara, pergunta, porrada, vai, fala, e as pessoas, eu imagino que quando você fala sobre o seu cancelamento, eu imagino porque, assim, não tem meio termo, você se posiciona. E se posicionar, você vai estar pro bem e pro mal, né, mano? Quem te aceitar, legal, mas quem não aceitar, porrada na Miriam, porque a Miriam tá falando demais. Na verdade, eu tô buscando pessoas que queiram evoluir, né? Eu não tô querendo pessoas que estejam ali no mimimi, no vitimismo. Então, por isso que a gente tem que se posicionar, cada um trazer a sua verdade, que esse é o nosso diferencial, quem nós somos, realmente. Verdade. Meninos, então você se inscreva no canal, mande para os seus amigos. Sabe aquele seu amigo que tá toda hora no celular e você não aguenta mais? Manda assistir aqui um pouquinho da sua amiga que tá querendo um toque ali de fazer boca, fazer uma lipoescultura. Vamos lá, manda isso aqui também. E vocês estão precisando sobre relacionamento. Você quer saber
saber a verdade, não tem mentirinha ali, não tem meio termo, ali é só a realidade. Então procurem as meninas também e os meninos, por favor. Um grande abraço, até o próximo Jeff Podcast. Tchauzinho, gente. Vi demais.